Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, quinta-feira, 17 de abril, a quarta rodada do Brasileirão, com muitas novidades, hein? Na ponta, continua a mesma coisa. Flamengo e Palmeiras com 10 pontos, estão ali dividindo a primeira colocação nos critérios de desempate. Flamengo continua na primeira colocação, principalmente depois de meter 6-0 no Juventude. Palmeiras foi até Porto Alegre e ganhou do Inter, que era o único time invicto em 2025. E o Inter agora não é mais invicto, perdeu por 1-0 e o Palmeiras segue ali com o Flamengo, mas no saldo de gols, o Flamengo é primeiro, o Palmeiras é segundo, os dois com 10 pontos. Mas temos muitas novidades no G6. Lembrando que os 4 primeiros colocados, o G4, vão direto para a Libertadores de 2026. O quinto e o sexto vão direto para a pré. Então você tem o G6. Fluminense, com 9 pontos, é o terceiro colocado na cola ali de Flamengo e Palmeiras. Tranquilo, continua lá. Depois que trouxe o Renato Gaúcho, não perdeu mais, só venceu. Agora, as novidades no G6, Ceará entrou, Cruzeiro entrou, Red Bull Bragantino também entrou. E, para eles entrarem, saíram o Vasco, o Juventude e o Internacional, que perdeu do Palmeiras. Na zona do rebaixamento, o Mirassol saiu, meteu 4-1 no Grêmio, provocou uma crise no Grêmio que mandou o Gustavo Quinteiro embora, provocou uma crise no Grêmio, assim como o Fluminense, ao ganhar do Corinthians, provocou uma crise no Corinthians que mandou o Ramon Dias embora. 2 demitidos nesta quarta rodada, num total de 4. É um por rodada. Mano Menezes caiu lá na primeira rodada, vamos lembrar, né? Que o Santos depois mandou o Caixinha na terceira rodada e agora nessa quarta, mais 2 demitidos. Na zona do rebaixamento, o Mirassol saiu, e o Santos saiu, o Vitória também saiu. Entraram Grêmio, Bahia e Atlético Mineiro, hein? Só time grande ali. O Sport continua na lanterna, sem vencer, só tem um pontinho, perdeu mais uma, perdeu em casa. E a briga pela artilharia também, você tem o Arrascaeta do Flamengo, 4 gols. O Pedro Raul, no Corinthians não fazia nada. Foi emprestado para o Ceará, já tem 4 gols. E o Verratti, do Vasco, também com 4 gols. Atrás deles, com 3, o Caio Jorge, do Cruzeiro, que ainda perdeu um pênalti, senão poderia estar igualado ali. Mas tem 3 gols o Caio Jorge, que barrou o Gabigol. O Gabigol agora é seu reserva. Bom, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativem o sininho. Já gravei hoje o vídeo da Série B, agora o vídeo da Série A. Tem um especialzinho lá da Série C, que vai começar a segunda rodada nesse final de semana. Tem um especialzinho da Série D que começa amanhã, a primeira rodada da Série D. Enfim, tá tudo lá para você, inclusive um especial da Copa Paulista aqui de São Paulo. Bom, faça inscrição, ative o sininho, dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, aquelas ideias que a gente troca muito nas minhas redes sociais, Luiz Ademar JR. Vamos começar com o Flamengo, que fez a goleada, a grande exibição desta quarta rodada, jogando no Maracanã, só 31.445 pagantes. Como só? O Flamengo joga para 50, 60 mil. E os torcedores, com cartazes, estavam mostrando para a diretoria, para o marketing do Flamengo, precisa baixar o preço dos ingressos, cara. Todo mundo quer ver esse time jogar. Tá exagerado. Por isso, só, entre aspas, 31.445. Era jogo para 50, 60. E olha, foi uma exibição de gala. Não dá nem para a gente falar do Juventude, que tem 2 vitórias, as 2 em casa, 100% de aproveitamento em casa, e perdeu as 2 fora. Só que dessa vez, realmente, a situação foi acachapante, né? O Flamengo do Felipe Luiz atropelou o Juventude do Fábio Matias. Bom, o Eric Pulgar, com 12 minutos de jogo, num cruzamento do Arrascaeta, fez 1-0. Depois o Gerson deu um passe espetacular para o Plata, ele fez 2-0 no primeiro tempo. Aí o Danilo, outro cruzamento do Arrascaeta, de cabeça, fez 3-0 no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Arrascaeta fez 4-0 e depois o Pedro, depois de 7 meses de cirurgia, já tinha entrado num jogo anterior no Brasileiro, e entrou e fez 2 gols. O segundo deles, ele cobrou um pênalti, o goleiro rebateu e ele pegou o rebote do pênalti e fez o gol. Fez 2 gols e vem se recuperando bem. Para mim, o Pedro é seleção brasileira. É centroavante que vai ser da Copa do Mundo, tomara que não se machuque. 2 vezes ele foi para a seleção, as 2 vezes ele se machucou feio. Flamengo 6-0, Flamengo com 10 pontos é o líder,
né, junto com o Palmeiras, mas nos critérios é o líder, é o primeiro colocado, e o Juventude, com essa goleada cachapante, caiu 5 posições, foi para a 8ª, tem 6 pontos, está na zona da Sul-Americana, saiu da zona da Libertadores, mas está na zona da Sul-Americana. Eu entendo que o grande objetivo é você chegar aos 45 pontos e não cair. Depois do que vier é lucro para o Juventude, é só a minha opinião. Vamos para o Palmeiras, que tem os mesmos 10 pontos do Flamengo, e olha, a vitória é espetacular, hein? Pegou um Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre, 30.665 pessoas. O Internacional era o único time invicto na temporada, não perdeu em 2025, foi campeão gaúcho invicto, estava invicto na competição, e o Palmeiras foi lá, num cruzamento do Richard Rios, o Facundo Torres fez 1-0 aos 18 do segundo tempo, um jogo interessante, um jogo bem disputado, mas que o Palmeiras mostrou sua força e fez 1-0, acabando com a invencibilidade do Inter. Palmeiras 10 pontos junto com o Flamengo, mas na segunda colocação pelos critérios, e o Inter, com essa derrota, caiu 4 posições, foi para 10º, saiu do G6 e foi para a zona da Sul-Americana. Terceiro colocado na cola de Flamengo e Palmeiras, com 10, o Fluminense, com Renato Gaúcho. Não perde mais, Renato Gaúcho chegou lá, 9 pontos, coladinho ali, sonhando em deixar para trás Flamengo e Palmeiras. O Fluminense foi jogar com o Corinthians aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena, lá no Itaquerão, e meteu 2-0, mas 2-0 contundente, a ponto de provocou uma crise no Corinthians, e o Corinthians, depois do jogo, ao longo da semana, ele acabou demitindo o Ramon Dias. Nem 2 meses, acho que 30, 40 dias depois do título paulista, o Corinthians já demitiu o treinador, e o Dorival Júnior tá chegando, hein? São Paulo achou que ia demitir o Zubeldia e tal, o torcedor acreditando que no retorno do Dorival, o Dorival Júnior tá indo pro Corinthians. Fluminense 2, Corinthians 0, o René fez 1-0 aos 17 do segundo tempo, lateral esquerdo deu uma paulada de fora da área e de pé direito mandou a bola na gaveta. Aí depois o Arias, cobrando o pênalti com estilo, fez 2-0 aos 36, vitória contundente, que provocou uma crise enorme no Corinthians. Fluminense com 9 pontos é o terceiro colocado, segue no G6 e principalmente no G4, que é direto na vaga na Libertadores, e o Corinthians, com essa derrota, deu uma despencada, caiu 6 posições, é o 14º com 4 pontos. 14º com 4 pontos. Aí quem entrou no G6 e especificamente no G4 foi o Ceará. O Ceará que dentro de casa vai bem, obrigado, hein? E o Pedro Raul, que não fazia gols no Corinthians, foi emprestado, o Corinthians paga parte do salário dele, e o Pedro Raul, que não tem nada a ver com isso, vai colecionando vitórias e gols lá no Castelão, em Fortaleza. 2-1 no Vasco, o Mugni cruzou e o Pedro Raul fez 1-0 com 28 minutos, e depois o próprio Pedro Raul, já no segundo tempo, acabou fazendo 2-0 aos 35, com o Verratti de cabeça. O Verratti é o jogador no mundo que mais fez gols de cabeça neste ano, hein? No mundo. Mais fez gols de cabeça nesse ano. O Verratti descontou, mas já era 46 do segundo tempo, e o Ceará venceu por 2-1 com 22.693 pessoas no Castelão. O Ceará entrou no G4, 7 pontos, 4ª colocação, enquanto o Vasco, com essa derrota, deu uma despencadinha ali. Ele é o 7º, saiu da zona do G6 da Libertadores e entrou na zona da Sul-Americana, 7º colocado com 6 pontos. O Cruzeiro encerrou a rodada ontem à noite. Ontem à noite, jogando em casa contra o Bahia, meteu 3-0 contundente no Bahia. E olha, estava 0-0, pênalti para o Cruzeiro, o Caio Jorge bateu e o goleirão foi lá e catou. Foi lá e o Ronaldo fez uma grande defesa e pegou. Depois o Ronaldo saiu machucado, rapaz. Ele sentiu uma lesão muscular e saiu machucado. O Marcos entrou no seu lugar e aí o Cruzeiro desabou a fazer gols. O Lucas Romero fez um belo gol, 1-0 já aos 51 minutos do primeiro tempo. Voltou do intervalo, o Caio Jorge, que tinha perdido o pênalti, foi lançado pelo próprio Lucas Romero, fez 2-0 e depois o Caio Jorge, num chute da entrada da área, fez 3-0 e liquidou a fatura. 26.557 pessoas do Mineirão. O Cruzeiro, que depois que colocou o Dudu e o Gabigol no banco, parece que melhorou.
Parece não, né? Os números mostram que melhorou. É coisa na prática mesmo. Cruzeiro chegou no G6, quinto colocado com 7 pontos, subiu 7 posições. Olha que sensacional. E o Bahia foi para a zona do rebaixamento, rapaz. 3 pontos, 18º colocado, caiu 4 posições e entrou na zona do rebaixamento. Que situação. E fechando o G6, o Bragantino. O Red Bull Bragantino, fora de casa, pegou o Sport, que ainda não venceu, 12.621 pessoas dentro da Ilha do Retiro, empurrando o Sport, mas o Bragantino, logo no início da partida, depois de uma cobrança de escanteio, bate-rebate, o lateral Juninho Capixaba foi lá e fez 1-0. E o Sport pressionou, o Bragantino teve chance para ampliar, mas enfim, o placar não foi mexido, 1-0 para o Bragantino, que olha, tinha vencido o Botafogo em casa, agora venceu fora e deu uma embalada, 7 pontos, subiu 5 posições e entrou no G6. Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Ceará, Cruzeiro e o Red Bull Bragantino com 7 pontos. O Sport, um pontinho apenas, ele que veio da Série B o ano passado para a Série A, está na lanterna. Situação complicada, continua na lanterna, 20º colocado. Aí, nós já falamos do G6, que é a zona da Libertadores, vamos para a zona da Sul-Americana. Falei para vocês do Vasco, que perdeu ao 7º com 6. Falei para vocês do Juventude, que foi goleado pelo Flamengo, é o 8º com 6. Vamos falar do Mirassol. O Mirassol que goleou o Grêmio, 4-1 em casa. Primeira vitória do Mirassol na história do Brasileirão, a sua primeira participação, claro. E o Mirassol, olha, a lei do ex foi espetacular para o Mirassol e contra o Grêmio. Por quê? O Daniel Borges fez um golaço lateral direito do pé esquerdo. Um golaço com 3 minutos de jogo. Com 21, o Reinaldo, King Reinaldo, ex-Grêmio, ex-São Paulo, mas ele estava no Grêmio o ano passado. Cobrou o pênalti, fez 2-0. Depois o Reinaldo de novo cobrou falta, fez 3-0. No segundo tempo, o Daniel Borges fez 4-0. O Grêmio foi descontar com o Bright White, lá aos 36 do segundo tempo, 4-1, e o Gustavo Quinteiros no vestiário mesmo demitiram ele. Rapaz, demitiram e sem problema nenhum, o Grêmio agora está atrás. A tendência é que o Mano Menezes seja o treinador e o Filipão o coordenador. 2 ex-gremistas para tentar tirar o time dessa miséria aí, porque o Grêmio, com essa derrota, foi para a zona do rebaixamento, 17º colocado com 3 pontos. E o Mirassol saiu da zona do rebaixamento com 5, subiu 8 posições, agora é o 9º colocado. O Inter, que perdeu do Palmeiras, também tem 5 pontos, é o 10º colocado, e aí aparece o Botafogo, 11º com 5 pontos, que empatou em casa com o São Paulo 2-2. E olha, o Botafogo foi empatar com o São Paulo no finalzinho do jogo. O São Paulo mandou no primeiro tempo, foi melhor, Ferreirinha fez um golaço aos 20 minutos, de fora da área, meteu a bola no ângulo, aí logo depois, quem meteu a bola no ângulo também foi o Savarino, fez um golaço e empatou para o Botafogo. Ainda no primeiro tempo, o São Paulo chegou a fazer 2-1, mas eu acho que o VAR errou, o jogador de São Paulo não tinha participado da jogada, enfim. Anularam um gol do São Paulo e depois o São Paulo ainda fez o segundo com o André Silva, que entrou no lugar do Caleri, que teve uma lesão séria no joelho, vai operar e não joga mais em 2025. Uma pena, São Paulo com seus desfalques. Sem Lucas, sem Oscar e agora o ano inteiro sem o Caleri. O André Silva entrou no lugar dele e fez 2-1 aos 57 do primeiro tempo. No segundo tempo, martelou o Botafogo, São Paulo recuou, e aí o Botafogo com o Igor Jesus de cabeça depois de uma cobrança de escanteio, empatou aos 38 para 12.014 pessoas, que vaiaram bastante o Renato Paiva, hein? Técnico do Botafogo não está com moral com a torcida, assim como o Zubeldia, que também vem sendo vaiado demais pela torcida do São Paulo. Botafogo com empate deu uma desabada ali, ele é o 11º colocado com 5 pontos. O São Paulo está invicto no campeonato. Não perdeu, mas também não ganhou de ninguém. 4 jogos, 4 empates. É o 16º. Primeira posição acima da zona do rebaixamento, hein? 16º colocado com 4 pontos. E aí com 5 pontos também, mas na 12ª colocação, aparece o Fortaleza. Que fase ruim, hein, do Fortaleza. Fortaleza do Vojvoda, que está começando já a ser questionado, perdeu no duelo nordestino para o Vitória lá em Salvador por 2-1.
O Janderson fez 1-0 de cabeça, o Eric cruzou e 36 do primeiro tempo ele empatou. Começou o segundo tempo, aí o Diego Barbosa, num chute cruzado, empatou o jogo pro Fortaleza. Porém, o Mateuzinho, bom de bola esse Mateuzinho, hein? Bom de bola, fez um belo gol e deu a vitória pro Vitória. E o Vitória fez os 3 pontos e saiu da zona do rebaixamento, subiu 4 posições, agora é o 15º colocado com 4 pontos. O Fortaleza segue com 5, caiu 5 posições, é o 12º. O 13º, com os mesmos 4 do Vitória, mas nos critérios de desempate está na frente, é o Santos. O Santos, que o Neymar foi titular. Demitiu o Caixinha, César Sampaio, que é o auxiliar permanente ali, foi o técnico provisório, jogou em casa, contando com o Neymar, e fez uma vitória tranquila, diante do Galo, que está muito mal, o Galo do Cuca, o Atlético Mineiro está muito mal. O Zé Ivaldo, zagueiro que era do Cruzeiro, fez 1-0 num rebote, um belo gol, e depois foi imitar a galinha para tirar barato do Galo. Não gosto desse tipo de coisa, não. Mas, enfim, cada um faz o que quer. O Zé Ivaldo fez 1-0 no primeiro tempo, aos 24. E logo em seguida, o Barreal fez 2-0. Aí o Neymar começou a chorar, que ele estava com muita dor. Teve que sair de campo, vai fazer exames, e a tendência é que fica mais um longo tempo fora, hein? Que fase do Neymar. Mas o Santos, para 10.360 pessoas, o Santos ganhou do Galo por 2-0. 2-0 ganhou do Galo, e aí a gente pode falar o seguinte: ganhou do Galo, o Santos saiu da zona do rebaixamento, subiu 5 posições, é o 13º com 4 pontos, e o Galo com 2 é o penúltimo, rapaz, não ganhou ainda, caiu mais 3 posições e entrou na zona do rebaixamento, 19º com 2 pontos. Campanha ridícula do Galo do Hulk, do Galo do Cuca, enfim. Corinthians, que perdeu, falei para vocês, do Fluminense e demitiu o Ramon Dias, 4 pontos que nem o Santos, mas nos critérios é o 14º. O Vitória, que ganhou nos critérios, é o 15º, e o São Paulo, que empatou nos critérios, é o 16º. Todos têm 4 pontos. Santos, Corinthians, Vitória e São Paulo. Zona do rebaixamento. O Grêmio, que perdeu do Mirassol. O Bahia, que perdeu do Cruzeiro. Os dois com 3 pontos. O Galo, que perdeu do Santos. E o Sport, que perdeu do Red Bull Bragantino. Artilharia, como eu falei para vocês. Arrascaeta, Pedro Raul e Verratti, com 4 gols cada um. E o Caio Jorge do Cruzeiro com 3. E para a gente finalizar o nosso vídeo, como a gente faz sempre, vamos para a 5ª rodada, hein? Estou gravando o vídeo nessa sexta-feira santa, dia 18, e amanhã já começa a rodada, que vai terminar na segunda-feira. Amanhã nós teremos 3 jogos. 4 horas aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena, no Itaquerão, o Corinthians pega o Lanterninha Sport. É o jogo da crise, hein? O jogo da crise. Mas o Corinthians está fora da zona do rebaixamento. O Sport não ganhou de ninguém e está lá na zona do rebaixamento. 18h30, em São Januário. Não é em São Januário, vai ser no Maracanã. 18h30, o clássico carioca. Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo. O Flamengo defendendo a liderança, claro, e o Vasco querendo chegar ali de novo, dentro do seu popular G6, já que com os resultados ele saiu. E finalizando a rodada amanhã, no terceiro jogo de amanhã, às 21 horas, outro clássico. Grêmio em crise depois de demitir o treinador contra o Inter. Os dois vêm de derrota. Mas o Inter tá ali brigando, né? Saiu do G6, mas tá ali brigando pelo G6. O Grêmio quer sair da zona do rebaixamento. Olha que clássico. Esse aí vai pegar fogo. 21 horas vai ser na casa do Grêmio, na Arena do Grêmio. No domingo, logo às 11 da manhã, em Caxias do Sul, Juventude e Mirassol. 2 times que estão de olho no G6. Aí às 16 horas, outro clássico, aqui em São Paulo, no Murumbis, o São Paulo recebe o Santos. Jogo dos desfalques. Soteldo e Neymar estão fora do Santos. Caleri, Lucas e Oscar estão fora do São Paulo. Que coisa, hein? Clássico da crise também. 16 horas, o Galo, desesperado na zona do rebaixamento, lá no Mineirão, pega o Botafogo. Que jogo, hein? 18h30, o Fluminense, quem sabe aí se tropeçou Palmeiras e tal, mas no encalço de Flamengo e Palmeiras, o Fluminense pega o Vitória. 18h30 do domingo. 18h30 do domingo também lá em Fortaleza, no Castelão, o Fortaleza pega o Palmeiras, que também está ali, junto com o Flamengo na batalha.
20 horas do domingo, em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino pega o Cruzeiro. Que belo jogo esse, hein? E na segunda-feira a gente encerra a rodada com o clássico nordestino, Bahia, zona de rebaixamento, com o Ceará dentro do G6. Belo jogo, eu vou acompanhar tudo e prometo que na próxima terça-feira, dia 22, eu venho com o balanção da 5ª rodada do Brasileirão. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!